Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Se o Everton se atrapalha pela presença dele, é outra história. Mas não há infração. E o lance foi revisado pelo VAR. Não teve nada de anormal no gol. E o gol de Matheus Bidu, cara, foi um golaço. Foi um golaço. Reparem na frieza, na qualidade técnica de Matheus Bidu nesse lance. O Matheus Bidu, ele tem tempo e calma para tirar o zagueiro da jogada e chegar na frente do Everton e de perna direita, que não é a dele, empurrar para o fundo da rede. Mas assim, sem suar, sem se afobar, do tipo, calma, tranquilidade, como diria Paulo Nobre. Respira, não pira, inspira, expira, medita e faz o gol. Pressão 12/8 ali. Podia, medir ali que não ia ter, sem afobamento, sem... Impressionante, Matheus Bidu. Aliás, o maior jogo de Matheus Bidu com essa camisa. Que atuação gigantesca. Ele que renovou o contrato essa semana, ele que foi um dos titulares responsáveis por aquela sequência fantástica do Corinthians no ano passado, e que hoje é um titular absoluto. Não há o que falar de Matheus Bidu. Matheus Bidu é titularíssimo e hoje fez um jogo enorme, gigante, porque é nesses jogos contra o rival, jogos decisivos, jogos de Copa, que você constrói a sua narrativa, a sua história, você deixa a sua marca no clube. Hoje foi um jogo de Matheus Bidu e também de Gustavo Henrique. Que já tinha feito um grande jogo na ida, já tinha feito um enorme jogo contra o Palmeiras na ida, e faz o segundo gol. Bem ao seu estilo, né? 1,95 de altura. Gustavo Henrique também, que estava afirmado na defesa no ano passado, quando vira o ano, lesão, oscilação do time, fragilidades defensivas, o sistema não funcionando, ele sucumbiu junto de todo mundo. Ele e André Ramalho deram aulas com o Ranieri à frente da defesa. De novo, o Ranieri, um gigante. Vejam que eu estou elogiando jogadores de defesa. E esse era um problema do trabalho do Ramon. Esse era um problema. Detectar. O Ramon teve virtudes. O Ramon ganhou o Campeonato Paulista. O Ramon é treinador dessa sequência com o trio ofensivo Memphis e Yuri Garro. Mas o Ramon também vazava muito. O Dorival começou a corrigir isso. Só que ele não tinha o trio à sua disposição. Ele teve nesses 2 jogos. O que aconteceu? Sendo que no segundo jogo, o Memphis acabou saindo muito cedo no segundo tempo. No primeiro tempo. E o gol sai justamente logo depois. Quando ele sente sozinho, até tem que ver a gravidade da lesão, né? Parece que sentiu a posterior, né? Aquela fisgada. É substituído ali, finalzinho do primeiro tempo, e na sequência sai o gol do Matheus Bidu. Melhor dos mundos, né? Porque ali o Corinthians perdia o cara que fazia o gol, né? Decisivo do confronto até então. O cara super importante, um pilar desse trio, e a partir dali você não tinha mais o Memphis. E o Romero, que entrou bem, não vinha fazendo grandes jogos. E o Romero entra só depois do gol, né? Porque aí na sequência acontece o gol. Enfim, aí o gol ali no final do primeiro tempo. O Palmeiras no segundo tempo volta para tentar voltar para o jogo, né? E aí o Corinthians faz o 2-0. E poderia até ter feito mais, porque os espaços se abriram, né? Já tinha um jogador a menos, até perdeu mais um no final, que acabou expulso, o Emiliano Martinez, que entra no segundo tempo, o Flaco Lopes também, e aí Abel Ferreira. O Abel Ferreira colocou o Flaco Lopes, que eu acho até que é uma troca meio, quando você fala, né, Vitor Roque por Balhos. Tinha um cara que estava dando um trabalho, tivemos um corte aí, mas já voltamos. Se tem um cara que estava dando um trabalho para a defesa do Corinthians, era o Vitor Roque. E o Abel Ferreira sacou o Vitor Roque no intervalo para colocar o Flaco Lopes.
Não deu certo. Senhoras e senhores, que classificação gigantesca do Corinthians. E o derby, ele tem essa capacidade, né? Lá no Sul, a gente fala que o clássico Grenal, ou ele arruma ou desarruma a casa. É uma frase histórica de um ex-dirigente colorado, Ibsen Pinheiro. E, cara, vale para Palmeiras e Corinthians também, porque o Corinthians estava muito pressionado, o Dorival Júnior contestado, e de repente um confronto como esse cai no colo. Todo mundo entendia o Palmeiras como favorito, mas o Palmeiras dava sinais. O Corinthians até dava sinais menores, né? Aquele jogo contra o Cruzeiro, muito bem defensivamente, só que foi logo depois de uma pancada contra o São Paulo. Então, assim, será que o Corinthians ia reagrupar depois daquilo? Vocês podem deixar o like aí? Vocês podem deixar o like? Podem deixar o like? Vamos lá. Corinthians vence o Palmeiras por 2-0. Pera aí, gente, cabelo tá louco, mano. Hein? O Corinthians vence. Hoje eu estou irresponsável. Já vou logo avisando, tá? Ainda bem que eu tô dentro de casa hoje, entendeu? Hoje eu estou irresponsável, tá? Já coloquei a bola na cabeça aqui, na nuca aqui, igual o Edilson, e ainda vou subir em cima da bola igual o Memphis, entendeu? O eterno do Didi, corta o cabelo, Samir, e eterno do Didi, tá? O Siqueira também. Boa, Rebeca. Vamos pra cima, vamos lá, gente. Vamos falar desse jogo, né? O que aconteceu, né? Por que o jogo foi tão fácil, né? Por que o Corinthians humilhou, né, o Palmeiras hoje? Por que foi uma humilhação, né? Por que a gente destruiu o Palmeiras, né? Por que a gente humilhou? Por que a gente deixou, né, eles descontrolados, né? Enfim, ou elas descontroladas, né? Enfim, por quê? Né? Por quê? Vamos explicar tudo isso para vocês, tá? Nesse programa que está apenas começando, uma grande audiência sempre de pós-jogo, mais de 7 mil corintianos com a gente, ó. Vamos para cima, nem falei dos nossos apoiadores, patrocinadores. Vamos analisar agora o jogo. Agora o negócio, né, vai ficar sério. E travou aqui a área que eu coloco aqui os patrocinadores na hora da bola ali, velho. Travou tudo. Então deixa pra... Não vou conseguir mostrar, mas enfim, esse é o nosso pós-jogo aqui pro Restaurante Sete Mares, Rei do Café, Lemier Jeans Premium, Fadiza, Casa Branca, Chinerai. Vamos pra cima, meu irmão, vamos pra cima, tá? Vai, Corinthians, vamos lá. Por que o Corinthians hoje eliminou o Palmeiras de uma forma tão fácil, sem sustos, né? Gente, ó, o like aí. Por quê? Vamos bater 10 mil simultâneos? Se você deixar o like, eu bato 10 mil simultâneos. Vamos lá. Por que o Palmeiras, né, não conseguiu jogar bola? Por que o Corinthians ganhou de forma tão tranquila? Tá? Vamos tentar enxergar o cenário do jogo. Corinthians vence 1-0 na Neoquímica Arena, vai com a vantagem para jogar no Aliança. Primeiro, Corinthians com muita vontade. No treino, a informação que eu apurei em relação à briga que teve a briga não, né? Uma discussão ali entre o Memphis e o Félix, é porque o treino já estava pegado. Já estava pegado demais o treino, tá? Então já dava para ver que era um Corinthians com vontade. Segundo, que vocês vão se recordar que ninguém fez essa avaliação, ainda ninguém fez por aí, eu estou fazendo essa avaliação desde a quarta-feira passada. Esse time do Corinthians é um time copeiro. O Corinthians entra em campo para mata-mata. Esse time do Corinthians é time de mata-mata. Tanto que esse time do Corinthians, ele tem prazo de validade. Esse time do Corinthians não aguenta jogar rodada a rodada Campeonato Brasileiro e ser campeão brasileiro. Não aguenta, não vamos brigar por título brasileiro. Esquece. Salve, fiel corintiana. Corinthians se torna um dos favoritos para vencer a Copa do Brasil, gente.
é bom a gente observar aí, né, que só ontem, né, São Paulo, Flamengo e Palmeiras abandonaram o campeonato, né? O Timão se classificou em cima do Palmeiras aí com 3-0 no agregado, então o Timão tem sim aí grandes chances de papar, né, esse título aí esse ano, tá, gente? Basta chegar a reforços, né, a tempo de inscrever no campeonato, o Dorival fazer sua parte e, acima de tudo, o elenco também vai fazer a sua parte, tá? Porque o elenco reserva é muito fraco, né? Isso dá muita desvantagem no Brasileirão, por exemplo, né, que é mata-mata, mas em Copas, né, isso aí tende a não prejudicar tanto assim, né? A não ser quando tem muito cartão, né, etc. Ou lesões, né? Mas o time aí tem grandes chances de vencer aí, né, de ganhar esse campeonato, o que é muito bom, né? O time tem sim muita chance de erguer a taça, então pode comemorar e deixar o like aí, tá, fiel? Vai, Corinthians!